Na próxima sequência de comandos da barra de topografia, eu tenho aqui 4 comandos destinados também a curvas de níveis, mas para a sua construção. Esses comandos foram desenvolvidos durante a execução de alguns trabalhos de topografia, né, e elas dizem respeito a um método específico de topografia. O topógrafo delimitava, fazia um gradeamento, provavelmente com linha de nylon, no campo, e fazia o levantamento da cota dos pontos na interseção dessa grade, né, nas interseções desses nylons, e anotava no papel. Então eu vou simular essa situação aqui através do próprio comando malha. Vou colocar aqui uma amplitude de malha de 5 metros, fazer uma marcação na área supostamente delimitada ou gradeada pelo topógrafo. Muito bem, então na primeira etapa desses 2 comandos aqui, eu usarei apenas elementos 2D, ok? Farei as curvas de níveis representativas, mas sem a cota Z. Primeira sequência de comandos: implantar pontos 2D, atalho PT de point 2 de 2D. Então eu clico no comando, ele diz: marque um ponto na tela. Eu vou usar aqui na ferramenta do CAD Norma a interseção para pegar apenas interseções, né? Então marco o primeiro ponto, ele me pergunta a cota desse ponto. Vamos supor aqui 34,28. Uma cota que ele terá levantado. Estou usando um desenho bem menor em relação ao desenho grande, né? Então o ideal aqui é que eu usasse a escala 1:100, por exemplo. É que eu possa, só aproveitando algumas ferramentas aqui, usar o comando CVE, né? Converte escala, para converter esses elementos aqui para a escala que eu escolhi. E PD size é uma variável que controla a altura do ponto aqui. Vou colocar em ponto 5 para o ponto ficar menorzinho. Posso até colocar menor ainda, ponto 1. Apenas para identificar o ponto. Então eu vou fazendo esse mesmo procedimento aqui. Ele terá provavelmente esses dados anotados em uma caderneta, né? Então eu vou marcando aqui 37,28 e assim por diante, e marcar os outros pontos. Vou simplesmente clicando na tela e dando a cota de cada ponto. O detalhe é que se eu perguntar o ID desse ponto aqui, repare, a cota Z é 0. Muito bem, então uma vez que eu identifiquei os pontos, coloquei as cotas deles, agora eu posso aqui, veja, eu usei o comando implantar pontos 2D. Agora eu posso usar o comando interpolar pontos 2D, atalho IP2. Clico no comando, primeiro ponto, marco aqui ainda com a interseção ligada, e ele pede, ó, selecione o seu texto. Tá? Como os pontos não têm altura, a cota do ponto vai ser identificada pelo conteúdo do texto. Por isso é importante que os textos tenham a casa decimal separada por ponto, tá? E não por vírgula. Então seleciono o texto, ele armazenou. Segundo ponto, eu vou marcar o segundo ponto e selecionar o seu texto. Tá? Então repare aqui, esse comando ele vai trabalhar em conjunto com, vamos dizer assim, a referência dele para cotas de nível continua sendo o desnível entre as curvas, que eu tinha definido lá no comando anterior, né, na primeira etapa dessa barra de ferramentas, como 1 metro. Então aqui entre os níveis 34,28 e 37,28 eu tenho as curvas de níveis 35, 36 e 37. Ok? Ele pede agora o próximo ponto, tá? Porque ele vai percorrer, né, eu vou percorrer a linha na sequência. Então vou marcar já o próximo ponto e seleciono o texto. Reparem que da 37,28 a 36,45 eu tenho aqui a curva 37. E eu vou seguindo assim em cada linha, marcando o ponto, selecionando o texto, marco o ponto, seleciono o texto. Vou agora aqui para cima, marco o ponto, seleciono o texto e percorro agora ao contrário.
E assim eu vou tendo a marcação dos pontos onde passam as curvas de nível. Aqui o ideal é que eu feche aqui essa sequência, dou Enter para repetir o comando, clico no primeiro ponto, seleciono o seu texto, vou fazendo ciclos fechados aqui para poder ter as curvas de nível. Agora eu entro no comando de novo, teclando Enter, marco o primeiro ponto do texto e agora vou passar aqui para cima, marco o primeiro ponto, seleciono o texto. Para aumentar ainda mais a precisão desses pontos, eu posso fazer interpolações também na diagonal, né? Marco esse ponto e esse ponto e esse texto, esse ponto e esse texto, e assim por diante. E o último passo seria então ligar os pontos, né? E aí eu tenho que ter uma certa lógica aqui dentro do meu desenho. Por exemplo, se eu tenho aqui o 34.28, eu teria aqui entre esse e esse aqui é o 37, né? Aqui eu tenho um ponto aqui no meio, 35, e aqui entre o 34.28 e o 35 e 33, esse aqui seria também o ponto 35. Então eu entro agora com o Layer, né? Vamos chamar aqui de curvas intermediárias, comando Polyline, e vou ligar agora os pontos. Agora eu vou ligar aqui a opção Node, permaneceu o Node ligado. Eu vou fazendo as minhas ligações. Eu começaria o comando Polyline, fico aqui no 36 e vou analisando. Aqui agora entre o 35 e 48, o 37, esse aqui seria o 36. Eu vou observando aqui, olha, entre o 35 e 48, o 36 e 20, 36, esse aqui também seria 36, e assim por diante. 36, 36, 36. Ok, então vou fazendo essa sequência aqui. Caso eu precise de mais pontos em alguma situação, basta eu fazer uma nova interpolação e obterei mais precisão nas minhas curvas. Beleza? Então essa sequência de dois comandos aí para interpolação de pontos em 2D. Uma vez definidas as curvas, eu posso entrar lá no CAD, Modify, Object, Polyline, que é o equivalente ao comando pedit, né? Seleciono a polilinha e peço um Fit Curve, e ele vai construindo aqui, adoçando as curvas, né? O Fit faz com que a minha poligonal, né, traçada, a minha polyline, ela fique curva, mas mantenha-se passando pelos pontos interpolados. Ok? Se eu usar a opção Spline, ela já faz uma tangência por esses pontos, que não é o caso nosso. Então essa é a interpolação, implantação e interpolação 2D. Nos próximos dois comandos, que seria implantar pontos 3D e interpolar pontos 3D, o princípio será exatamente o mesmo, sendo que, no entanto, agora os pontos têm cota Z. Então vamos primeiro implantar os pontos. Eu clico no comando implantar pontos 3D, PT3, marque um ponto na tela, vou seguindo da mesma forma, vou ligar aqui a interseção e vou seguindo na grade, marcando a coordenada de cada ponto. Eu marco um ponto na tela, 35, eu teria esses pontos anotados numa caderneta, né? Então vou seguindo na sequência dos pontos, da mesma forma como fizemos no comando anterior. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para continuar essa sequência. Uma vez implantados os pontos agora em 3D, a interpolação será mais fácil, né? Interpolar pontos 3D. Agora eu volto meu snap para nodes, né? Que eu tenho pontos aqui na cota Z. Só por curiosidade, vamos perguntar o ID, né? A coordenada desse ponto aqui. Reparem que ele tem a cota referente ao texto, né? Uma vez que os pontos agora estão locados, eu vou ligar a opção Node, né? Para voltar a selecionar como snap apenas os points, né? Então eu vou aqui agora sim interpolar pontos 3D. Marco o primeiro ponto, né? É interessante que se desligue apertando F11, né?
se desligue o tracking para não incorrer em possibilidade de pegar pontos na cota zero, né? Então vou clicando agora nos pontos. Repara, agora eu não preciso mais selecionar o texto. Eu vou simplesmente clicando nos pontos e ele já vai fazendo a interpolação pela cota Z identificada. Então, bem mais fácil aqui na interpolação do que no comando, na sequência de comandos anteriores. E aqui também o detalhe é que os pontos que estão sendo criados, eles estão na cota Z efetivamente. Se eu perguntar o ID desse ponto, está lá, ó, na cota 38. Isso pode me facilitar na hora de separar os pontos de cada cota. Ok, aí eu faço o mesmo procedimento, né? Vou ligar aqui os pontos de mesma cota. Vou pegar aqui, por exemplo, a curva 38. Aí o detalhe é que aqui também eu devo fazer a interpolação. Aqui eu fiz apenas no horizontal, né? Devo fazer essa interpolação verticalmente também, da mesma forma no outro comando, né? E posso também ter interpolações em diagonal para aumentar o número de pontos, aumentando a precisão da minha curva de nível. Agora basta eu ligar os pontos de mesma cota. Uma dica apenas aqui, usando o comando filter, posso ir lá em ferramentas, né? Em utilidades, seleciono o filter. Eu posso selecionar aqui, ó, como opção de seleção, point position, né? Eu boto x igual a qualquer coisa, aqui é asterisco, y qualquer coisa, e o z igual a 38, por exemplo, né? Add to list, eu adiciono como condição de filtro, né? Point position x qualquer que seja, y qualquer que seja, e z igual a 38. Quando eu aplicar em apply, seleciono aqui, repara aqui, ó, ele selecionou os pontos de cota z igual a 38. Então, para destacá-los, eu posso vir aqui, mudar o layer deles, ou eventualmente mudar a cor. Vamos colocar uma cor vermelha aqui para destacar. Então fica mais fácil aqui identificar esses pontos para ligá-los, né? Aqui, por exemplo, eu posso querer um ponto intermediário. Então faço aqui imediatamente uma interpolação para ter um ponto aqui, o outro ponto 38. E aí sim, eu ligo os pontos da forma que eu achar mais conveniente aqui. Achei a curva 38. Beleza? Na próxima sequência de comandos, nós iremos utilizar arquivos externos para alocar esses pontos aqui de uma forma mais fácil.